Atiradores de elite, você tem que ver o que está acontecendo com o preço do Bitcoin nesta sexta-feira. Estamos indo para o fim de semana, onde os mercados são os mercados de ações mais manipulados fechados. Então temos muito o que conversar sobre hoje. Eu tenho Josh aqui conosco hoje e, acima de tudo, quero abordar esse volume anormal no emparelhamento Binance USD. E eu não vou demorar muito nisso, mas apenas percebo que isso foi o que chamamos de negociação de lavagem, e o que aconteceu recentemente foi que a Binance anunciou que eles estariam fazendo negociação com taxa zero e com seu emparelhamento de Bitcoin. O que vimos foi manipulação e negociação de lavagem, porque eles têm taxa zero, que basicamente significa que o volume é manipulado. Vimos muitas pessoas comprando e vendendo Bitcoin pelo mesmo preço exato, e é por isso que isso não se reflete em outras bolsas. Como o gráfico da Coinbase, você pode ver que não temos esse volume. Então eu só quero que vocês coloquem o volume de lado para este vídeo. Podemos até começar a usar outros gráficos, mesmo que o Bitcoin para nós ter emparelhamento em finanças tenha um maior volume, e é por isso que usamos este gráfico agora. Obviamente estamos vendo que não é necessariamente o fator mais confiável, mas Bitcoin é dentro deste canal paralelo. Você pode ver que há significado para este canal porque nós o mantivemos como suporte no passado. Agora estamos mantendo o ponto médio como suporte, então manteremos este canal nas paradas. Mas para aqueles que estão apenas assistindo ao replay deste vídeo, aqui estão as coisas importantes a saber sobre o número do fim de semana. Um equity fechou com uma vela diária bastante pessimista. Este é um sinal muito positivo chegando ao fim de semana, porque assume que talvez o TI está pronto para se acalmar, e temos uma confirmação disso com o emparelhamento do USD fechando com uma vela de alta, e isso nos diz que talvez possamos ver um pouco mais de risco em chegar neste fim de semana, talvez até na próxima semana, mas essas ainda são duas peças de quebra-cabeça muito pessimistas, porque na macro ainda estamos em uma tendência de alta muito forte para o TI, então pegue-o com um grão de sal. Mas perceba que no fim de semana o Bitcoin pode fazer o que quiser, e agora temos que analisar algumas outras partes giratórias, e a primeira que quero mencionar é a Ethereum. Ação de preço muito interessante que estamos vendo. Vamos realmente puxar este gráfico de 6 horas e, em seguida, responder algumas perguntas do nosso público ao vivo. Vejo que temos Sean Bitcoin na transmissão ao vivo, que é um nome de usuário interessante apenas o Bitcoin, e você pode ver aqui com a Ethereum rejeitamos 1277 pela segunda vez, e o apoio e resistência do atirador. Níveis em nossos gráficos são os níveis mais importantes para aqueles que foram sintonizados no canal. Se você ainda não se inscreveu, lembre-se de se inscrever no canal, e o link do canal de Jox está na descrição abaixo. Mas tivemos 1277 em nosso gráfico antes mesmo de o Ethereum quebrar o máximo histórico anterior de 2018 de 1440, e então confira esta rejeição. Temos um duplo top aqui neste nível extremamente importante. Continuaremos a monitorar isso. Isso pode realmente se transformar em um copy-out sem potencial, e digamos que seguramos a abertura semanal anterior em 1197, depois voltamos para testar novamente 1277, que na verdade seria uma estrutura de mercado muito otimista. Poderíamos até cair para 1165, que é o suporte de alcance real. O aberto semanal anterior não será significativo nos próximos 7 dias, mas no fim de semana ainda é bastante significativo, e, portanto, você pode ver aqui, este é um quebra-cabeça interessante. Peça porque diz aqui que sim, o Ethereum estava esgotado para o lado positivo, e agora você pode ver com o Bitcoin. Também estamos vendo um ligeiro recuo e, portanto, continuaremos a monitorar. Este Bitcoin ainda não atingiu nossa meta de preço saindo da abertura semanal anterior de 21 mil dólares americanos. Estamos assumindo que o próximo alvo é a resistência de alcance em torno de 24 mil dólares americanos. Mas ainda não vimos o Bitcoin chegar lá, e, portanto, acho que há algumas razões pelas quais esse pode ser o caso, e uma delas é o mercado de ações, certo? Se olharmos para o que é acontecendo com o SP500, você pode ver que ainda não quebramos essa alta recente e, por isso, voltamos aqui para testar esse nível de resistência. Mas ainda não recebemos uma confirmação de que queremos. Veja a continuação dessa tendência de alta para formar uma alta mais alta e, portanto, acho que isso será extremamente importante monitorar na próxima semana. Também continuaremos monitorando isso se puxarmos o movimento simples. Médias que você pode ver o SP500 aproximando-se de perto dessa média móvel de 50 dias e, no passado, nem conseguimos chegar lá antes de ver uma rejeição e novas mínimas anuais, e, portanto, se fôssemos apenas copie o fractal que ocorreu aqui, poderíamos supor que talvez isso seja uma reversão. Talvez não vamos ver o que acontece. Gostaríamos de ficar acima dessa média móvel de 50 dias para confirmar alguma ação de alta nos mercados de ações, e isso poderia ajudar o Bitcoin também. E outra coisa significativa que mencionarei antes de entrarmos na audiência ao vivo é o fato de que o Bitcoin já testou sua média móvel de 200 semanas como resistência e, portanto, está em torno de 22
US$ 500 americanos, você pode ver que já fizemos um teste desse nível e, portanto, o comportamento do mercado de variedades de jardins diria um nível importante como este, que é o suporte anterior. Você pode ver que não foi realmente suporte por muito tempo, acabaria se transformando em uma resistência e, portanto, essa também é uma peça de quebra-cabeça na mesa que testamos isso para nossa vela semanal e assim com nosso novo semanário. Abertura da vela, isso será significativo para monitorar se a nova vela semanal do Bitcoin pode se manter nessa média móvel de 200 semanas, mesmo apenas um pavio que seria muito positivo sinal, mas eu acho que é bom que o Bitcoin pelo menos tenha testado a média móvel de 200 semanas porque não poderíamos ter testado a média móvel de 200 semanas e ainda estaríamos caindo livremente longe das 200 semanas em movimento média. Então é bom ver que eu estaria interessado em ver se testamos essa média móvel de 200 semanas com o Bitcoin em relação à oferta monetária. Você pode ver que não testamos isso. Ainda assim, o Bitcoin contra a oferta monetária ainda está livre, caindo longe dessa média móvel de 200 semanas. Então essa também é uma peça interessante do quebra-cabeça. Vai demorar um pouco mais de vantagem se quisermos para ver um teste desta média móvel de 200 semanas para Bitcoin em relação à oferta monetária e os mercados internacionais têm estado bastante obsoletos. Não há muito o que falar hoje, mas vou mencionar que nossos mercados de ações fecham para sexta-feira. MicroStrategy estava no positivo apenas 8,1%. Então esse é um sinal muito positivo que a base de moedas subiu mais de 4%. Então esse foi um fechamento muito positivo na sexta-feira. Então eu acho que temos algumas cartas na mesa para o fim de semana para Bitcoin e eu acho que agora temos que perceber que 21 mil é o nível de suporte mais significativo. Essa é a abertura semanal anterior e, portanto, isso aqui eu acho que seria o suporte imediato de curto prazo, então poderíamos assumir que a resistência imediata de curto prazo estaria em torno àquele nível de 24 mil se pudermos ver alguns touros entrarem em ação neste fim de semana. Mas eu também quero que vocês se lembrem. Aqueles que estavam na transmissão ao vivo. Lembre-se desse padrão sobre o qual realmente falamos. Eu realmente o coloquei de volta no gráfico e este é um fractal que o Bitcoin seguiu quando estava tendendo aos 30 mil. E estamos realmente fazendo algo muito semelhante agora, pois estamos tendendo dentro da faixa de 20 mil e, portanto, o que você notará aqui é isso. A consolidação é extremamente semelhante à consolidação de 30 mil, onde tivemos uma falsa quebra de este triângulo de volta quando estávamos em 30 mil. Para então, eventualmente, limpar algumas posições vendidas para ver o preço realmente cair e o triângulo simétrico não necessariamente se desenrolando. Podemos até chamá-la de triângulo descendente se fôssemos apenas levar em consideração os corpos das velas. Se fôssemos fatorar as mechas, é muito semelhante à ação do preço que estamos vendo agora e você pode ver que praticamente esgotamos esse fractal com esse movimento para cima para testar a resistência desse canal. Então se nós seguiríamos então o que veríamos é o Bitcoin quebrar o ponto médio dessa resistência que está mostrando confluência em 21 mil para depois tentar voltar a subir e depois não consigo ver talvez ainda mais um empurrão para baixo. Então esse é um cenário simples que está em cima da mesa agora. O que vou dizer é quando se trata de nosso diário semanal é aberto mensalmente. Nossa abertura mensal está logo acima do suporte extremamente importante de 19.798. Então uma coisa que também podemos ter em mente durante o resto deste mês é que a alta histórica anterior de 2018 está atuando como suporte agora. Então eu acho que é muito importante manter isso em mente, porque a vela mensal fez uma declaração muito ousada ao se fechar acima de 19.798. Pepa Einstein diz que, infelizmente, mais desvantagem para ter a Bitcoin. A maioria das pessoas já esgotou seus fundos e a recessão está apenas começando. Mas lembre-se que os mercados estão voltados para o futuro. E assim, quando você percebe que uma recessão está começando, isso pode realmente ser o fim da queda dos mercados e o início de não precisa ser uma forte tendência de alta, mas preços mais altos. Vimos isso acontecer, na verdade, em 2008. Se olharmos para a SP500, sabemos o que aconteceu lá com o petróleo dos Estados Unidos da América chegando ao fundo do poço por volta de dezembro de 2008. Os mercados de ações levaram algum tempo para notar como os mercados de ações levaram um pouco mais de tempo aqui. Chegaram ao fundo do poço por volta de março de 2009. Então, alguns meses depois que o petróleo dos Estados Unidos da América atingiu o fundo do poço, foi quando começamos a tendência de alta. Mas todos se lembram de 2008 como a recessão na realidade. Se você estivesse de volta aqui em 2008 dizendo que, este é apenas o início da recessão, então naquele ponto os mercados já tinham chegado ao fundo do poço e é por isso que os mercados estão sempre voltados para o futuro. E foi o que aconteceu em março de 2020, certo? Os mercados caíram e todos começaram a ter todo esse medo esperando que tudo
ia descer e que estávamos entrando em uma recessão, mas a essa altura os mercados já haviam chegado ao fundo do poço. Então muitas vezes vamos descer o elevador e subir as escadas. E podemos até argumentar que o SP500 ainda não chegou ao fundo do poço, mas agora estamos pelo menos tendendo ir. Portanto, não vamos chegar muito longe nisso agora e eu acredito que são algumas das peças mais importantes do quebra-cabeça que chegam neste fim de semana. Outra coisa a mencionar é que o objetivo do gráfico Bitcoin está mostrando alguma fraqueza que é positivo para Bitcoin. Você pode ver aqui, estamos totalmente abaixo desta abertura mensal e continuamos a vender até o fechamento desta semana. Então isso é um sinal de ouro muito positivo. Também vendendo com seu valor em dólares americanos hoje. Eu adoraria ouvir alguns de seus pensamentos e permitir que você compartilhe sua tela e seus gráficos, porque eu sei que agora é muito interessante para ver Bitcoin com aquele volume Binance. Hoje eu ligo para você, na verdade eu estava tipo, e cara, você está olhando para esse volume Binance e então você ficou tipo, ó cara, isso é tudo apenas negociação de lavagem, manipulação. Vá ver o que CZ postou. E eu olhei para o post de CZ no Twitter e ali disse sim, não, isso é definitivamente apenas comércio de lavagem e eles realmente pararam de permitir que o Bitcoin para o CZ. O emparelhamento deve estar sob essa regra de zero taxas de negociação para impedir isso. Então agora ainda há taxas para o emparelhamento à vista Bitcoin com dólar americano, mas isso foi manipulação total para este volume e na verdade faz as coisas parecerem ainda piores nos gráficos, porque você tem esse enorme pico de pressão celular agora e sabe que estamos dentro este mercado baixista que poderíamos chamar e agora temos ainda mais volume de células. Então eu não acho que isso melhorou a imagem 1 e você sabe que é um pouco de decepção porque este gráfico é um gráfico no qual eu tenho todos os meus principais níveis desenhados. É o gráfico com mais volume. Mas como podemos ver aqui, pode não ser tão confiável quanto pensamos. Então Jorge, se você quiser desfazer o medidor do meu microfone e passar por um pouco do que você quer falar sobre as pessoas estão dizendo que Jorge tem um microfone ruim. A propósito, a única razão pela qual vocês estão dizendo que sou muito gato por Jorge estar na transmissão ao vivo. Mas este é um microfone 400 que alguns dos melhores artistas de gravação usam. Na verdade, acho que foi muito mais do que isso quando foi comprado. Era quase $1000 quando eu comprei, então vocês estão acostumados com uma qualidade de microfone tão boa. Então vocês sabem dar um pouco de folga ao Jorge. Alguns youtubers usam seu telefone, pelo menos Jorge está usando seu computador. Sim, vai em frente irmão, tudo bem, com certeza. Então estamos olhando para as 8 horas agora. E uma das principais coisas que eu quero dar uma olhada também, especialmente aqui nas 8 horas, é esse aqui embaixo. Então eu vou fechar isso para que vocês possam ver um pouco melhor. Então se você olhar bem aqui, obviamente estamos nós curvando para baixo. Deixe-me ir em frente e pegar isso. Meu computador está agindo um pouco, mas você pode ver aqui. Deixe-me diminuir o zoom. Provavelmente será melhor para você. Você pode ver aqui que estamos nós curvando para baixo nas 8 horas. Que é um período de tempo enorme e o fato de estarmos no topo do de 8 horas também é muito grande. Então esse tipo de você sabe, na minha opinião, agora que dissemos, e quebrado além do topo duplo e até mesmo do segundo topo, acho que isso é propenso a uma atividade mais baixa no curto prazo imediato. Então isso é onde eu estou vendo. Você sabe que eu estou olhando para este de 8 horas. Também não só isso. Mas você sabe que também estamos vendo mínimos mais altos desculpe, altos mais baixos e máximos mais baixos. Então se voltarmos aqui, vamos olhar para as 8 horas para que você possa ver isso também. Não só estamos voltando como eu disse além do topo duplo, mas também você pode ver aqui mais uma vez que havia essa alta. Essa alta é mais baixa, essa alta é mais baixa, essa alta é mais baixa. Vai continuamente. Imprimir máximos mais baixos. Acredito que a meta de obter lucro estaria em algum lugar ao redor. Você sabe o 814 nível que você conhece em algum lugar por lá, porque geralmente o que acontece é quando você recebe um colapso ou desculpe, neste caso, uma quebra de um padrão específico, geralmente sempre pelo menos desce para testar o topo do triângulo novamente pelo menos uma vez na minha experiência. Você sabe, tenho certeza de que há um punhado de vezes em que isso não acontece, mas você pode ver com isso impulso caindo neste de 8 horas. E você sabe, percebendo o que muitos dessas fugas fazem, que é voltar, fazer um novo teste e depois continuar para o lado positivo. Então é por isso que eu diria ter lucro em algum lugar ao redor desta zona 20.712. Em algum lugar por lá. E isso é o que eu estou olhando. Você sabe, porque você tem duas coisas, caras, você tem condições extremas de sobrecompra ou condições extremas de sobrevenda.
Então você quer encurtar as condições extremas de sobrecompra e você quer prolongar as condições extremas de sobrevenda. Isso é essencialmente isso. Na verdade, você pode até fazer isso longo e curto ao mesmo tempo em diferentes faixas de preço e você sabe ajustar isso e olhar para gráficos EXO e o interesse em aberto para ver onde nos livros de pedidos para ver onde está todo o volume e olhe para isso. Eu acho que estamos começando para descer um pouco. Eu poderia mencionar algo sobre o que você está dizendo, Joshi. É engraçado que você tenha mencionado que nós descemos e essa é uma regra de análise técnica quando você sai a partir de uma resistência à estrutura de mercado, seria saudável descer e testar esse suporte. Então essa é a resistência de que você estava falando aqui desse simétrico triângulo e o que é muito interessante na minha opinião sobre isso é se olharmos para a forma como o Bitcoin capitulei em março de 2020. Mencionei isso antes de fazermos exatamente a mesma coisa que tínhamos um triângulo simétrico. Tivemos uma fuga para cima e, em seguida, seguindo essa fuga para o de cabeça, descemos para testar essa resistência anterior como suporte antes de vermos o Bitcoin continuar mais acima que acabou sendo o fundo lá isso. A estrutura do mercado foi como o Bitcoin atingiu o fundo do poço com esta capitulação de março de 2020. Portanto, acho que estamos vendo algo muito, muito semelhante. Na verdade, acho que seria interessante para colocar um feio fantasma em cima disso para apenas observar como semelhante. Essa ação de mercado foi até agora com o que aconteceu em março de 2020, quando chegamos ao fundo do poço, porque você sabe que muitas pessoas estão dizendo que a razão Bitcoin caiu abaixo da alta histórica anterior de 2018 com esta capitulação recente é por causa da alavancagem excessiva do mercado e sabemos que isso é muito claro com o que aconteceu com o início da Luna. E então de lá vimos o que aconteceu com a Voyager Celsius 3 Flechas Capital e assim por diante, assim por diante, assim por diante, assim por diante. Se fôssemos apenas tirar essa formação de fundo de março de 2020 e apenas olhe para L, comparando com o que estamos vendo agora, teríamos que ajustar o tamanho para ter uma ideia melhor disso. Mas se fôssemos apenas olhar para o fractal aqui, vamos ver o quão semelhante ele é. Você sabe, eu acho que não estamos tendo o melhor ponto de vista, mas nós sabemos como isso aconteceu. Você sabe, talvez quando você pudesse fazer, talvez você pudesse apenas movê-lo para a esquerda um pouco mais alguma coisa. Assim, certo, mais para a esquerda. Eu vejo o que você está dizendo. Algo assim, você sabe. Algo assim sim, você sabe. Então você sabe que essa é uma maneira que o Bitcoin atingiu o fundo do poço no passado. Esse é o ponto certo. Ele rompe. O triângulo desce, testado para suportar e ver a continuação do lado positivo. Então, eu acho que isso foi muito interessante. Você mencionou que você pode ir em frente e continuar se você quiser. Sim, sim. Sim, então Então isso é basicamente o que eu acho que está acontecendo e eu vou compartilhar de novo mostrar a vocês algo legal. É algo para ficar de olho também. Mas essencialmente você sabe a outra coisa sobre a qual estávamos falando. Vamos ao diário aqui. Porque velas diárias você sabe que é mais fácil vê-lo. Mas lembre-se das fases diárias da Lua. Você sabe o que aconteceu depois da fuga daquele triângulo quando nós estávamos na fase específica da Lua. Ela despejou como um louco, certo? Então, se viermos aqui, ligar as fases da Lua e ela estiver quase no topo duplo, vá em frente. Uma pergunta que apenas sintonizada. Direm, vocês estão otimistas ou baixistas no fim de semana? Essa é a outra coisa também é como se fosse o fim de semana e o preço sempre caísse. No fim de semana estamos mostrando esta lua cheia que mostra que você sabe que estamos prestes a desperrar e não só isso. Mas quando você olha para a vela diária, quero dizer, olhe para esse pavio. Esse pavio aqui é desagradável. Ele literalmente sobe e depois volta como o peão mais baixista que eu já vi. E foi imediatamente rejeitado. Então você sabe que a outra coisa sobre as fases da Lua é se você tivesse apenas, você sabe, encurtado a quebra de cada triângulo no último fase da Lua. Você sabe, olhe para aquela queda enorme que você teria sido capaz de tirar proveito. Mas também, você sabe, outra coisa a ter em mente aqui é que me deixe ir em frente e desligar isso. Mas outra coisa a ter em mente é, essencialmente você sabe sempre. Sempre que um preço chega ao destino final, ele sempre voltará imediatamente e isso aqui foi um nível crítico de suporte. Eu sei que 24.000 é importante,
Certo, porque você pode apenas diga pela estrutura do Kindle que é quase óbvio. Então acima disso são 28 mil. Mas você sabe, no curto prazo imediato, tem sido uma grande luta superar 22 mil. E o fato de termos esse pavio acima de 22 mil que é como um olhar para mim e então ele veio simplesmente de volta para limpar todos os shorts. Eu acho que é muito provável para ver mais alguma desvantagem no futuro próximo. No entanto, a outra coisa também é que esta é uma linha de resistência muito crítica no curto prazo imediato 22 mil Então, obviamente, sim, há aquele pavio que fica bem no local onde estava o topo duplo. Então é por isso que isso é tão crítico no curto prazo, mas o fato de termos atingido, estamos testando como resistência, estamos tendo velas diárias de baixa. Você sabe, vindo disso, eu posso apenas dizer pela estrutura do Kindle que chegamos ao destino, estamos imediatamente voltando. Então mais uma vez isso está no curto prazo imediato certo e quero dizer que poderíamos cair muito mais longe, especialmente se as ações, porque o Bitcoin apenas segue o SP500. Então o SP500 e você sabe, uma vez que eles anunciaram que estamos em uma recessão, o que eu acredito que estamos todos prontos, é o SP vai cair, continuar a cair e se isso acontecer, é muito provável que veja muito mais desvantagem também com o Bitcoin. Então é isso que eu estou olhando. Estou olhando para a estrutura do Kindle, estou vendo o que aconteceu no anterior. Fugas. Estou olhando para você conhece o si. Então isso seria nas 8 horas, o que é um período de tempo muito alto, mesmo acima do período institucional que estamos perdendo. Somos os compradores estão basicamente ficando exaustos e estamos imprimindo. Você sabe, altos mais baixos, máximos mais baixos, altos mais baixos. Quase temos as escadas descendo parecendo um tipo de formação de padrão também. E você sabe, enquanto esse se continuar a cair. Você sabe não só isso, mas nós alcançamos o topo duplo. Então sim, há definitivamente mais uma desvantagem. Você conhece um potencial. Eu deveria dizer para mais desvantagem no curto prazo imediato e, em seguida, quando chegarmos aqui você sabe que conseguimos o equilíbrio. Seja um salto de gato morto ou não, será interessante monitorar isso. Mas você sabe, obviamente, esses 20.000 resultados gratuitos de 2018 em alta ou 2017. Devo dizer que você sabe que esse é um nível muito significativo. Então se quebrarmos abaixo desse nível, então isso também será outra indicação de baixa. Então é isso que eu estou olhando para o curto prazo imediato e você sabe que eu estou mantendo minha posição forte e eu sou curto agora e você sabe que é basicamente isso. Eu já tirei algum lucro e coloquei meus stop loss, você sabe, para quebrar mesmo assim, já que eu já obtive lucro e vendi 25% da minha posição. Mesmo que atinja meus stop loss. Você sabe que eu ainda ganhei dinheiro com a negociação, mas se isso não atingir meus stop loss e vermos mais desvantagem, você sabe o que estou dizendo é que acaba se tornando verdade. Então eu estou em uma posição muito boa para poder tirar proveito dessa volatilidade, especialmente no fim de semana, porque todos sabemos que o Bitcoin sempre despeja durante o fim de semana. É muito raro vermos Bitcoin não despejado durante o fim de semana. Então é aí que estou agora pessoal e se você tiver alguma dúvida ou comentário abaixo me avise. Vamos ver o que temos aqui. Obrigado Joshi. Então vamos manter a transmissão ao vivo ou curta, mas eu realmente aprecio sua opinião. Você sabe. Para mim agora o que eu diria que estou definitivamente não estou em um curto momento e você sabe que eu tendo a não curto Bitcoin. Eu normalmente entraria em moedas alternativas se eu era curto até mesmo Ethereum eu não me importaria de tomar uma posição curta se eu fosse. Você sabe esperar uma ação de baixa. Mas o que eu diria você sabe. Certamente há algumas peças do quebra-cabeça que são preocupantes em chegar neste fim de semana, como o teorema do gráfico Bitcoin quebrou abaixo de sua abertura semanal anterior e, portanto, há uma grande chance de que possamos ver isso. Se ou ainda mais potencialmente quebrar abaixo de 53.500 satoshis que é o suporte de alcance. Então você sabe que eu acho que durante este fim de semana apenas com base nas partes giratórias quadridimensionais e aderindo aos fundamentos do que cobrimos neste canal, esse espião não quebrou de sua vela diária anterior com o fechamento. E então eu acho que poderíamos supor que o Bitcoin não deveria, teoricamente, se seguisse SP500 quebrar de sua vela diária anterior. E talvez até considere a vela antes disso, porque essa tem um pouco mais de simetria de mercado semelhante à vela diária anterior SP500 de quinta-feira.
Então eu acho que neste momento nós só temos que manter 21 mil em mente, é o suporte mais significativo e você sabe, com quaisquer metas de alta eu acho que poderíamos esperar 24.000 para vir na mesa 1. A justificativa para o Bitcoin é bombear para 24 mil neste fim de semana. Eu não vejo peças de quebra-cabeça que tenham confirmado isso, então eu acho que isso certamente seria um cenário improvável. Eu acho que o mais provável é talvez alguma ação lateral do preço e flertar em torno dessa faixa. Pelo menos neste fim de semana e assim. Lembre-se de esmagar como um para os atiradores de elite do algoritmo do YouTube. Vamos manter essa transmissão ao vivo curta. Agradecemos a cada um de vocês sintonizados. Há outros peças de quebra-cabeça sobre as quais eu acho que quero falar agora. Cobrimos tudo desde o início deste vídeo, então eu acho que isso é bom para hoje. Você tem mais alguma coisa? Jochen diz que joguei o Ishimoku de 15 minutos e fui junto aos 21.800 e meu take profit foi de 22.100. Eu perdi por $50 algumas horas atrás. Agora estou caído. Minha última esperança é o fundo do Ishimoku de 15 minutos. Nuvem muito interessante. Vamos ver. Billy diz que eu acabei de assistir paradas a sem longos ou shorts. Então pode ser um fim de semana lateral que sabe, mas o que sabemos é que é o mais manipulado no fim de semana, então tudo pode acontecer e manteremos vocês atualizados. Continuaremos a cobrir os mercados e posso até ter um vídeo especial lançado hoje no iPhone. Veremos se o Bitcoin nos dá algo, então eu vou em frente e postarei outro vídeo. Mas com isso dito, a leads legal para ver na em virar baixa de curto prazo. Eu não estou virando baixa de curto prazo. Você sabe, eu ainda estou muito otimista. Acho que poderíamos ter potencialmente chegado ao fundo do poço. Eu acho que você sabe que certamente havia uma razão. Mas lembre-se, o que acontece com o dia a dia pode continuar a mudar. Você sabe que Josh era extremamente otimista. Algumas transmissões ao vivo atrás disso acabou sendo verdade que saímos desse triângulo métrico. Eu estava extremamente otimista e quando estávamos testando o suporte do triângulo simétrico, agora eu estou um pouco mais neutro porque não vejo muitas peças do quebra-cabeça nos dando a indicação de que o Bitcoin precisa ver um empurrão para 24 mil. Ainda seria bom ver que a única maneira de isso acontecer é se o Bitcoin apenas se separar de SP500. E isso é certamente algo em cima da mesa com o Bitcoin contra gráfico espião testando sua média móvel de 200 semanas. Eu acho que há um potencial de que isso possa acontecer, mas nas últimas semanas e nos últimos dias, certamente vimos o Bitcoin contra o SP500 desacelerar. Não vimos o Bitcoin superar SP500 em algum tempo, então às vezes podemos estar pedindo muito se estivermos esperando uma bomba enorme no fim de semana, quando as peças giratórias não estão mostrando isso e assim vamos. Veja o que acontece. Zane diz falar sobre Ethereum. Você sabe, mais uma vez Ethereum vai seguir Bitcoin e agora Ethereum está praticamente segurando o seu grande suporte em 53.500 satoshis. Mas ainda não vimos uma continuação real de alta e realmente formamos uma alta mais baixa aqui e, portanto, esse não seria o caso mais otimista para o Ethereum superar o Bitcoin agora e, portanto, o suporte de alcance do Ethereum nesse ponto é 11,65 para o par de dólares americanos e eu acho que isso certamente está em cima da mesa. Este é o intervalo em que o Ethereum está atualmente e é bastante claro que 1277 agiu como uma grande resistência para o Ethereum. Na verdade, não é uma coincidência. A ordem mais alta da vela é 12,7646. Dentro de você sabe, é 4 centavos de distância. Você sabe que é engraçado deixar o gráfico ali mesmo porque parece que poderia ser, isso é um teorema ok. Bem, Bitcoin é da mesma maneira porque olha, parece que poderia ser um top triplo. Você sabe que poderia ser um top triplo ali mesmo. Não podemos superar essa resistência 1, 2, 3, você sabe. E um top triplo é um padrão de baixa. Então há 1, 2, 3 que seriam para Ethereum e Bitcoin porque eles não se seguem. Então, sim, a vela alta aqui era mais baixa do que esta vela alta do topo inicial. Então sim, mas então vai forçar a habilidade certa. Nada é perfeito, mas não sem e o fato de que é uma alta mais baixa por causa dos números reais também não é o mais otimista para Ethereum, mas isso é tudo por causa do teorema do gráfico Bitcoin que ele claramente formou uma alta mais baixa. Então eu vejo o que você está dizendo. Sim, eu acho que um Ethereum é um ótimo indicador principal, às vezes é uma ótima peça de quebra-cabeça para monitorar. Então de qualquer maneira, é isso para esta transmissão ao vivo. Vamos ver como as transmissões ao vivo mais curtas se saem no YouTube. Ainda não testamos isso, geralmente passamos mais de 1 hora. Então obrigado pessoal por sintonizarem hoje para esta sexta-feira. Transmissão ao vivo noturna Joshi. Eu agradeço a cada um de vocês sintonizados no canal. Inscreva-se no link do canal de Josh, está na descrição abaixo e até a próxima vez. Obrigado.
Você Joshi por estar conosco. Obrigado pessoal. Fale com vocês em breve, tiradores.